Graça e paz, queridos. Como que vocês estão, hein? Soube que a vigília foi fogo puro aí, hein? Só bênção, hein? A parede até chorou, hein? É bênção de Deus, né? Tá bom, obrigado. Quando a manifestação de Deus vem, né? Mas tudo isso é porque a gente vem com uma expectativa no nosso coração, né? É interessante que a manifestação de Deus, ela se dá a uma expectativa que está no nosso coração. Quando a gente cria uma expectativa, então Deus vem se manifestar sobre nós. Vocês creem nisso? Faz sentido para vocês? Grande parte dos milagres de Jesus, é lógico, existem alguns milagres exclusivos de Jesus. Obrigado, Fê. Existem alguns milagres exclusivos de Jesus que nem parte de uma expectativa da pessoa. A pessoa nem criou uma expectativa. A gente pode dar um exemplo aqui do filho da viúva de Naim, que na verdade ela não tinha expectativa nenhuma, né? Ela estava ali chorando, sofrendo, mas Jesus foi lá e resolveu o problema dela. Então, existem alguns milagres de Jesus que não é preciso a gente gerar uma expectativa para ele fazer. Ele faz por misericórdia. A questão daquele homem que está lá no poço, ele vai até aquele homem e cura aquele homem. Então, existem alguns milagres, mas você pode ver que são exclusivos, porque o padrão de Deus sempre é com que o ser humano crie uma expectativa para mudar a sua vida. Então eu acredito que quando você saiu da sua casa, você veio com essa expectativa. Sim ou não? Sim ou não? Não tem como a gente sair da nossa casa sem criar uma expectativa. A gente vem, lógico, para dar um culto ao Senhor, entregar um culto ao Senhor, mas a gente vem com uma expectativa de sermos transformados. Eu venho com isso. Todo culto que eu venho aqui, hoje eu vim mesmo com uma expectativa, mas cansado. Hoje eu vim cansado fisicamente, mas eu vim criando uma expectativa para o Senhor mudar a nossa vida. Amém, amados? Então, partindo desse proposto para nós, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, se você puder. É um texto muito conhecido, mas tem algumas revelações aqui que eu quero compartilhar com vocês. E depois nós vamos orar sobre esse texto e eu sei que o Senhor vai se revelar poderosamente em nós. O texto proposto está em 1 Reis, capítulo 18. Todo mundo conhece esse texto. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Como a gente está fazendo no modelo do 542, então eu quero que vocês abram seu coração, tá? Eu não vou ficar falando aqui isso aí ou não, tá bom? Combinado? Sim ou não? Ah, sim. Gisele só sim. Em nome de Jesus, tá bom? Está aqui com a gente o Pedro João, ou João Pedro? O João Pedro, seja muito bem-vindo. Meu Deus, é demais, hein? Não. Aí eu perguntei para ele, você é cearense? Seus pais são cearenses? Ele falou, não, é pernambucano. Eu falei, mano, é lá de cima, por isso que parece tanto, né? Então como a gente vai receber o João Pedro? Seja bem-vindo, viu, João? Que bom que você está aqui. Os trigêmeos. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. É um texto conhecido, como eu já disse para vocês. E eu vou ler aqui na mensagem. E o João colocou ali, como sempre, prestativo. Ele colocou na NVI. Então vamos lá ler na NVI. Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se porém é Baal, sigam-no. O povo, contudo, nada respondeu. Tem uma tradução que eu prefiro, que é essa daqui, que é da linguagem de hoje, que diz assim: Elias desafiou o povo. Ele desafia o povo, não somente se apresenta. Eu gosto dessa tradução porque Elias desafia o povo. Ele não só se apresentar. Há uma diferença de você se apresentar e há uma diferença de você desafiar. Sim ou não? Eu posso me apresentar aqui e vocês ficarem de boa. Fica à vontade, meu irmão. Sente ali. Pronto. Irmã Branca, eu falei aqui para o pessoal que é modelo 542. Então a senhora pode compartilhar a palavra também, tá bom?
Fica à vontade. Então vamos lá. Então há uma diferença da gente se apresentar e a gente desafiar alguém, certo? Se apresentar, pode chegar aqui na paz, mas desafiar não, eu estou confrontando. Eu prefiro essa tradução porque essa produção parece a mais fiel do cenário. Porque Elias ali não vai só se apresentar às pessoas, ele vai ali desafiar as pessoas. E ele diz assim: Elias desafiou o povo e disse assim: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Eterno é o Deus verdadeiro, siga-o. Mas se é Baal, siga Baal. Decidam-se. Ninguém respondeu nada e o povo não se mexia. Quando eu propus de estar aqui com vocês hoje ministrando uma mensagem, eu fiquei pensando assim: Senhor, qual a mensagem que eu posso entregar para a tua igreja hoje? E o Senhor falou sobre competição. O Senhor ministrou ali comigo sobre competição. Quem aqui, obrigado meu querido, quem aqui já foi desafiado por alguém? Tanto por palavras quanto na porrada. Quem já foi? Levanta a mão. Só vocês? Eu pensei que ia levantar todo mundo. São poucas pessoas, né? Desafiados tanto na palavra quanto fisicamente. Bom, qual o nome disso? É uma competição. As pessoas, na verdade, o mundo hoje está muito competitivo. Quem concorda comigo? Sim ou não? É competição no trabalho, né? Para quem a empresa que vende mais, a empresa que trabalha mais. É competição no lado profissional da pessoa que é um profissional liberal, né? Que nós temos aqui o Igor, que é cabeleireiro. A Isabela agora está trabalhando com estética também. É uma competição total, sim ou não? Então, existe competições, sim ou não? A pergunta é que parece que a gente está no meio dessa competição quando se diz para o reino de Deus. Por quê? Porque parece que quando a gente olha esse texto, as pessoas estão ainda decidindo em quem elas devem servir. É como se os deuses estivessem competindo aqui. Quem os deuses? Satanás e Deus competindo em favor do povo. Tipo, dá uma ideia aqui de que Deus quer as pessoas e Satanás também quer. Quem entende assim? Como se fosse uma briga. Deus te ama. Aí a pessoa fala assim: não, Satanás quer a sua vida também. Satanás quer a sua alma, Josué, e Deus também quer a sua alma. Então parece que há uma competição de alma. Sim ou não? Só que isso não é verdade. Deus não precisa competir com ninguém. Deus é Deus. A gente que precisa decidir pelo lado dele. Faz sentido ou não? E o que Elias veio fazer aqui foi isso. Elias veio mostrar para o povo que Deus não ia fazer nada se o povo não tomasse uma decisão. A questão estava na decisão que o povo deveria tomar. Não o que Deus ia fazer. E às vezes a gente espera o quê? Deus fazer para a gente tomar uma decisão. Quem concorda comigo? E o que Deus estava dizendo aqui? Deus estava dizendo assim: olha o que Deus falou. Se Deus é Deus, então fiquem do lado de Deus. Mas se Baal é Deus, fica do lado de Baal. Então decidam quem você quer. Porque se vocês querem Baal e vocês querem a mim, vocês estão aonde? Em cima do muro. Então vocês precisam decidir. Vocês precisam saber o que vocês querem. Vocês querem ficar do lado de Deus ou vocês querem ficar do lado de Baal? Em outras palavras, vocês querem seguir a Deus ou querem seguir Satanás? Ou em outras palavras, vocês querem se comprometer com o reino de Deus ou vocês querem se comprometer com o mundo? Com quem vocês querem se comprometer? Porque se vocês se comprometerem com o mundo, fiquem com o mundo. Se vocês querem se comprometer com Deus, fiquem com Deus. Esse foi o desafio de Elias. O interessante é que esse desafio vem depois de 3 anos de quê? De seca. E aí a gente acha que Elias levantou o dedo e falou assim: não vai mais chover, porque eu mandei não chover mais. Não dá uma ideia assim? Tem gente que fala assim: ah, nossa, o que Elias falou, Deus foi lá e assinou. Dá uma ideia ou não dá? Mas não é isso.
A resposta dessa atitude de Elias, porque Elias se levanta para criar no povo uma tomada de decisão. Era como se ele fosse o único ali a ter coragem de fazer o povo tomar uma decisão. Não importa, o Elias queria fazer o seguinte: qual a decisão que vocês vão tomar? Não importa qual a decisão que vocês vão tomar, o que vocês não podem ficar em cima do muro. E aonde está isso, pastor? Abra aí agora a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 8, versículo 35. 8:35. 1 Reis 8:35. Diz assim, 1 Reis 8:35, ou seja, estamos recuando agora 10 capítulos, certo? Estamos no mesmo livro, porém recuando 10 capítulos. Olha o que diz o versículo 35 do capítulo 8. Olha o que diz. Vamos lá na NVI. Quando se fechar o céu e não houver chuva, o que estava acontecendo? Não tinha chuva lá. Estava seco. Ou seja, quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o povo que pecado contra ti, ou seja, tinham razão. Por que não está chovendo mais? Porque o povo está pecando contra ti. Mas, e o teu povo voltando para este lugar, orar e glorificar o teu nome e se afastar do seu pecado, depois de o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, o teu povo, e ensina-lhes o bom caminho, e envia o quê? Chuva sobre a terra que deste por herança ao teu povo. Então olhe para cá e preste atenção. O céu não se fecha sem ter um motivo. Você pode repetir isso? O céu não se fecha sem ter nenhum motivo. Existe um motivo para o céu se fechar. Existe um motivo pelo silêncio de Deus. Existe um motivo para Deus não se manifestar na nossa vida. A única maneira de Deus não se manifestar e Deus se silenciar é porque existe o quê? Um motivo. E qual é o motivo? Conforme o P. O pecado. E aí quando a gente fala de pecado, a gente imagina o quê? O que seria o pecado? Falei para vocês, vão me ajudar hoje. Dá um exemplo. Idolatria, mentira. João, você vai ter que ajudar hoje nós também, viu? Pensa. Prostituição, ira, blasfêmia. O que mais? Roubar, isso. O que mais? Mentir, beber. Traição, ganância. O que mais? Tudo isso é pecado. Vaidade. Incredulidade. Tudo isso é pecado, certo? Tudo isso é pecado. E não tomar uma decisão. É também pecado. Não se decidir. É pecado. Agradar um e agradar o outro ao mesmo tempo. É pecado. Porque se você agrada um e desagrada o outro, o que você está fazendo? Só que aí, vamos supor, eu agrado você quando você está na minha frente. E desagrado o João. Mas só quando eu estou do lado do João, eu fico do lado do João e desagrado você. Quem eu estou agradando? Isso, eu estou sendo falso. Mas eu estou usando a falsidade com bondade. Porque o João está acreditando que eu estou fazendo a coisa certa para ele. Mas na verdade eu estou apunhalando ele. O que estava acontecendo aqui? A mesma coisa. O povo, eles levantavam altar para Deus
e altar para Baal. Não é que eles deixaram de não seguir Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é que eles falaram assim, o povo se afastou de Deus e nunca mais eles oraram a Deus. Pelo contrário, eles oravam a Deus e oravam a Baal. Eles elogiavam a Deus e elogiavam Baal. Ou seja, eles faziam tudo. Eles agradavam a Deus e agradavam a Baal. Eles serviam a dois senhores. E isso também é pecado. Percebe que é estar em cima do muro, é não tomar uma decisão com quem a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer? É tomar uma decisão. O que a gente vai fazer? E o povo não quis tomar a decisão. E por eles não tomar uma decisão de a quem seguir, o que Deus fez? Deus fechou os céus. E Deus ficou em silêncio. Durante 3 anos e meio sem falar com eles. Até que então, Elias se manifesta. Elias se manifesta para denunciar de que eles deveriam tomar uma atitude. Eles deveriam dar um passo. Eles deveriam fazer o que tem que ser feito. É o que a gente precisa fazer. Talvez você está aqui, você passa 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, e nada muda. Mas é por quê? Porque a gente continua ouvindo a palavra de Deus, a gente continua vindo para o culto, mas a gente não faz nada. A gente não faz nada. E não fazer nada também é pecado. Pronto, vocês já pegaram. Não fazer nada é pecado. Não se mover, não tomar uma atitude é pecado. E é isso que Elias denuncia. Ele diz assim: vocês precisam decidir. Porque tem gente sofrendo por causa de gente que não toma decisão. Você sabia que se eu não tomar uma decisão, pessoas sofrem? Se você não tomar uma decisão, pessoas sofrem. Pessoas estão ao nosso redor porque a gente toma uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Deus me trouxe aqui e Deus te trouxe aqui para dizer isso para nós. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Por quê? Porque essa decisão vai trazer uma resposta de Deus para a nossa vida. Diga assim: a minha decisão vai tomar e vai tornar a minha vida mais leve diante de Deus. O povo queria que Deus falasse, só que Deus não ia falar. Quando você olha para Jesus na cruz, você vê Jesus tomando uma decisão por nós. Domingo vai ser ceia. Por que a gente vem para a ceia? A gente vem para a ceia para celebrar do que Jesus fez por nós, a morte e a ressurreição. Só existe ceia porque Jesus tomou uma decisão. Qual foi a decisão de Jesus? Morrer por nós. Ele está no Getsemane e fala assim para Deus: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então sabe qual a decisão que eu vou tomar? A decisão que eu sei que Deus quer que eu tome. Faz sentido? E ele tomou a decisão certa. Agora, pastor, mas o que faz eu ficar com tanta dúvida de não tomar decisão? Porque é isso que a gente quer hoje, né? Isso aqui é só uma introdução. Não, tudo bem, isso fez todo sentido o que o senhor falou. Mas por que eu estou em dúvida de tomar uma decisão? Por que eu ainda estou nessa dúvida de tomar decisões na minha vida? Eu vou deixar aqui 3 razões para vocês e por quê. Combinado? Já que vocês não querem falar nada, vai virar pregação mesmo. Vamos lá, primeira. A primeira razão de que eu não tomo uma decisão e fico em cima do muro
É porque a minha aliança já foi comprometida. Eu descomprometi uma aliança que um dia foi comprometida. Eu quebrei uma aliança. E toda aliança que um dia é quebrada, tem um resultado e uma resposta para isso. O povo optou por Baal. E se optar por Baal é quebrar uma aliança. Diga assim: optar por Baal é quebrar uma aliança. Deus não pode estar onde o nosso coração está dividido. Deus não compete com coisas. Deus nunca vai competir com você, mesmo que aquela princesa lá. Se a princesa estiver no lugar de Deus, esquece. Ainda que seja aquela princesa, não adianta. Ainda que seja aqueles 2 príncipes, não adianta. Ainda que seja aquele príncipe gatão, não adianta. Não adianta. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se o nosso coração estiver dividido, Deus está longe da gente. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente sempre está com o nosso coração dividido entre Deus e alguma coisa. Deus e a minha família, Deus e a minha casa, Deus e o meu emprego, Deus e a minha vida profissional, Deus e a minha vida financeira, Deus e meus amigos, Deus e a igreja, Deus e o meu cônjuge, Deus e alguém. E quando eu tenho essa divisão, e quando eu coloco Deus competindo por mim, tem alguma coisa errada. Porque Deus não compete com ninguém, Deus quer exclusividade. Repita assim comigo: Deus não compete, Deus quer exclusividade. Não existe um jogo entre Deus e Satanás, isso é tudo invenção nossa. Para existir um jogo entre Deus e alguém, é como se alguém fosse perder. Você acha que Deus perde? Não, irmão, seja sincero, Deus perde. Então por que competir? Deus nunca vai perder, nunca. Mas parece que a gente coloca como Deus fosse um perdedor. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender aqui, a primeira coisa, aonde eu quebrei a aliança com Deus? Em que momento eu quebrei uma aliança com Deus? Em que momento eu coloquei Deus e mais alguém, mais alguma coisa? Por isso que vocês, por isso que a gente, por isso que nós vivemos na dúvida. Em que momento eu acreditei de que Deus tinha que estar dividindo alguma coisa da minha vida? Se Ele não é exclusivo. Tem algum momento. Se isso se quebra, dá uma legalidade. Qual a legalidade? Do céu se fechar. De Deus não responder. E não vir o quê? O fogo de Deus. Vamos voltar 10 capítulos. A resposta daquela não chuva tinha a ver com quem? Com Salomão. Quando Salomão constrói o templo, ele vai fazer uma oração. Ele separa 1000 bois, o templo, ele separa 1000 bois. Só que antes deles queimarem os 1000 bois, Salomão faz uma oração. O capítulo 8 todinho é a oração de Salomão. Quando Salomão termina a oração, que foi o que a gente leu, o que acontece? Quando os sacerdotes vão acender o fogo deles apaga. E quem é que acende fogo? Deus. Deus vem com fogo e consome o altar. Então, no templo, quem acende a fogueira no templo é o próprio Deus. Agora a gente está num outro cenário, porque a gente está agora onde? No Monte Carmelo, que não é em Jerusalém, fica na parte superior de Israel. O reino era dividido entre Israel e Judá, e Elias não está em Judá, Elias está em Israel.
E Elias chama todo mundo de Israel e fala assim: olha, gente, não precisa ir para o templo, porque o negócio é a gente aqui. Olha, vocês precisam decidir o que vocês querem. Por isso que ele faz o desafio, falando assim: olha, chama aí os profetas de Baal e Azera e faz um altar. E a gente vai ver qual é o Deus que responde com fogo. Então Deus quer responder para a gente. Diga assim comigo: o fogo é o único elemento que pode transformar matéria. Eu falei isso um dia na sede, Deus colocou isso no meu coração. Se eu colocar isso daqui dentro da água, ele vai continuar sendo um celular. Se eu pegar isso daqui e colocar na terra, ele vai continuar sendo o celular. Os 4 elementos. Mas se eu pegar esse celular e jogar no fogo, ele vai se transformar em outra coisa e vai derreter. Sim ou não? Ele vai se modificar. Mesmo sendo um celular. Mas o fogo é o único elemento que pode transformar uma matéria. Agora escute bem. O que o povo precisava aqui? De transformação. É o que a gente precisa. Nós precisamos ser transformados. A gente está vivendo o ano do revestimento de poder. A pergunta é: você tem visto você ser transformado? Ou qual é a área que ainda você não foi transformado, que você sabe que precisa ser? Elias chama o povo para esse desafio. O desafio de ser transformado. Primeiro ponto, então, é que quando eu quebro uma aliança, eu entro no modo de visão de Deus. Esse é o primeiro. O segundo é que quando eu não ando em unidade, eu também quebro um princípio de Deus. Elias, ele faz uma convocação com todo mundo. Ele convoca todo mundo e faz as pessoas se posicionarem para quê? Para a unidade. Ele não faz uma convocação dos profetas. Ele não faz uma convocação só do rei. Ele faz uma convocação tanto dos reis, do rei, mas uma convocação do sacerdote, dos profetas e do povo. Ele quer unir de novo a nação. A nação precisa se unir de novo para mudar. Sem a unidade, não há transformação na nossa vida. Faz sentido ou não? Diga assim: sem unidade, não há transformação na minha vida. O Espírito Santo só pode se manifestar quando não existe individualidade na gente. Era isso que o Elias queria quebrar. Eu não quero que só eu seja profeta. Eu quero que todos sejam profetas. Eu não quero que Deus só me use, eu quero que todos sejam usados por Deus. Quanto mais gente sendo usada por Deus, o que vai acontecer? Mais pessoas vão conhecer a Deus. Ah, não, eu quero que Deus use a Bela, mas e eu? Ah, não, a Bela tá bom, só a Bela sendo usada por Deus já é o suficiente. Então o que a gente faz? Na maioria das vezes, a gente transfere a responsabilidade do quê? Para o outro. Faz sentido ou não? Você já fez isso alguma vez? Quem já fez? Pode dizer o quê? Porque se eu não falar isso, vocês vão ficar só olhando para mim. Quem já fez isso? Qual foi a responsabilidade que você transferiu? Quem lembra? Já fez, Igor? Isso foi bom ou ruim para você?
Que mais? Com medo de falar, né? Da transferência, né? Tá vendo como é difícil a gente falar? No mundo de Bob dela, ela tá. Você concorda que no mundo da individualidade, só eu tô certo? Certo? Porque é no seu mundo. Por isso já fala, individual. No seu mundo íntimo. Que bom. Sim. Que bonito, hein? Agora vocês estão envolvendo. O que mais? Faz sentido o que a Sheila falou? Porque se eu estou sempre certo, eu nunca vou aprender mais nada. Porque eu tenho que ensinar as pessoas. Não, é. Não, eu vou ensinar as pessoas. Eu virei um coach. Sim. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é admitir, que é o primeiro. Eu quebrei a aliança. Eu errei. Eu preciso reconhecer. Então Elias fala assim: olha, sabe por que está faltando água? Porque vocês estão morrendo? Porque vocês não reconheceram. Primeiro. Segundo, nós precisamos voltar à unidade. E qual é a segunda coisa que Elias faz? Elias vai levantar o altar. Ele não pega uma pedra e coloca no altar, não. Ele pega quantas pedras? 12 pedras. Por que as 12 pedras? Hã? Porque representava as 12 tribos. Era a unidade de uma pessoa. É profundo isso, gente.
Quem são as 12 tribos de Israel? São homens que foram gerados de alguém. De quem? De Jacó. Ele fala assim: a unidade está em um homem. Esse homem, Jacó, foi dividido em 12 pessoas. O Jacó é a representação de 12 pessoas. Por isso que Deus chama Jacó de quê? Quando troca o nome dele? Israel. Só que ele não é Israel. Israel é os 12 filhos dele em conjunto. Não é profundo isso? Israel é uma nação formada por 12 homens e seus descendentes. Então o que Elias fala? Elias fala assim: ah, você reconheceu então onde você errou? Obrigado, Pedrinho. Você reconheceu onde você errou? Reconheci. Então agora, pronto, você já começou bem. Se você reconheceu, tá bom. Agora você precisa fazer o quê? Trabalhar em unidade. Aí Elias pega as 12 tribos, pega as 12 pedras e arrumam essas pedras. Restaura então essas pedras. E depois que ele restaura, ele faz uma coisa, que é o terceiro ponto para a gente terminar. Eu primeiro preciso reconhecer que eu quebrei uma aliança. Aonde eu errei? Aonde eu caí? Primeiro. Depois que eu reconheço aonde eu errei, aonde eu caí, eu preciso me colocar de novo em unidade. Porque eu estou sozinho. Eu preciso me colocar. Gente, não é fácil conviver com pessoas. Não é fácil. Mesmo que você queira abrir o seu próprio salão, vai ter pessoas lá. Você vai ser o seu próprio chefe, mas você só vai ter sucesso se você tiver pessoas. E se você quer crescer, você vai ter que ter pessoas contratadas. É ou não é? Sim ou não? Então trabalhar com pessoas não é fácil. E Elias sabia disso. Então Elias ajunta as 12 pedras, e antes dele orar a Deus para Deus mandar o fogo, que é o que vai acontecer no final, ele faz uma coisa, que é o que todos nós devemos fazer: entregar aquilo que é mais valioso na nossa vida. Pensa aí, qual é a coisa mais valiosa da sua vida? O que tem mais valor na sua vida hoje? Pensou? Então responde. Não, Deus não pode. Dá os seus filhos, pronto. Filhos. Então a parte mais valiosa da sua vida são seus filhos. Faz para alguém, quem é? O que é? O que é mais valioso para você? Filhos. Hã? Não sei não, se é para todo mundo não. Mas filhos. E quem não é filho? E quem não é casado? Para o solteiro, qual é a parte mais valiosa para você? Da sua vida toda. Seus pais. E aí, Pedro? João Pedro? O que é mais valioso na sua vida? É isso mesmo, vai ficar entre pais e filhos? O tempo. É o que para você é o tempo. Então o seu tempo é a parte mais valiosa. Vamos, gente. Laiane, para você. Você. Filhos, 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 filhos. Seus pais. Então vai ficar assim, né? Filhos e pais aqui. Filhos e pais. Valiosa.
Vocês querem saber o que Deus acha? Qual é a parte mais valiosa de cada um de nós? Você. Não é seu filho. É você, cara. Você esqueceu de você. Seu filho vai vazar, a princesinha vai arrumar um príncipe e vai vazar, filha. Vaza, ela vai vazar. Esse miserável aqui daqui a pouco está namorando, vai vazar. É, viu? Vai ficar, sabe quem? Nós e nós mesmos. Hã? E se morrer essa miserável? Vai ficar só você. Gente, escuta. O que é mais valioso é a gente. A gente está esquecendo da gente. Jesus falou assim: se você quer ganhar a sua vida, ele falou assim: dê o seu filho. Ele falou isso? Se você quer ganhar a sua vida, dê o seu emprego. Se você quer ganhar a sua vida, dê o seu pai. Ele falou assim: se você quer ganhar a sua vida, o que você faz? Perca ela. A parte mais valiosa da gente é a gente. Percebe que a gente se engana? A gente não está se vendo. Porque a gente só olha para fora, a gente nunca olha para dentro. Quer ver o que o texto vai falar? Antes deles colocarem animais em cima, quando eles colocaram os animais em cima, a lenha já estava posta, os animais já estavam postos para ser sacrificado. Elias fala uma coisa: calma, gente, está faltando alguma coisa. Aí o sacerdote fala: o sacerdote olha e fala assim: esse cara está doido, está faltando o quê? Porque tem pedra, tem lenha e tem animal, já está pronto. E tinha o fogo na mão do sacerdote para acender o fogo. Então tinha pedra, lenha, animal e fogo, tinha os 4 elementos. Só que Elias faz o seguinte: mas falta alguma coisa. O que falta? A água. O que era água? Era a representação maior que o povo estava precisando. A água era a vida que o povo tinha. Por isso que o nosso corpo contém quantos por cento de água? 70. E o planeta Terra? 70. Não deveria ser planeta Terra, deveria ser planeta Água, que tem mais água do que terra no nosso planeta. Então escute bem o que eu vou te falar. Se nós não nos entregarmos, se a gente não se entregar, Deus não vai se manifestar. Porque o que a gente tem de mais precioso na vida é a gente. Tudo vai depender da gente. Não é seu filho decidir por você. Eu não comecei essa ministração dizendo sobre decisão? Seu filho não pode decidir por você. Aí a Sheila falou assim: eu não quero ser culpado de nada, né, Sheila? Mas quando é para tomar a decisão, quem é que tem que tomar a decisão por você? Quem? Você mesmo. Era o Elias que estava falando assim: olha, vocês têm que tomar a decisão por vocês. Não espere que o outro tome a decisão. Você tem que tomar a decisão por Deus, para querer o que Deus tem para você. O que Deus tem para você? O que Deus tem para mim? O que Deus tem de melhor para a nossa vida? O que Deus tem? É o que Deus quer derramar sobre nós. Você acha que o que você está vivendo agora é tudo o que Deus tem para você? Sério, gente? O que você está vivendo agora é tudo? Sheila, você acredita que tudo o que você está vivendo agora é o que tem para você? Você acha que é isso? Acha isso aqui? Bela, Maria, você acha isso, Josué? Essa vida que nós estamos vivendo agora, é tudo que Deus pode nos dar? Não é. E por que a gente não vive mais do que Deus quer nos dar? Por quê? Por que você acha?
Você está pensando ou você está se esquivando? Por que você acha? Porque não decidimos. Você é muito inteligente. Porque a gente não decide. Confiança? Explica mais aí, Gui. Sim, Gui. Sim. Sim. O Gui falou uma parte importante. A confiança em quem, Gui? Em você? Em Deus. Você concorda que às vezes a gente acha que Deus é incapaz de fazer o que a gente quer? É como se tivesse assim, estamos na época da Copa, né? Parece que Deus está lutando com Satanás aos 46 do segundo tempo, na prorrogação. Deus vai lá e faz um gol. Você acha que Deus faz isso? Mas a gente acha que é assim. Deus já entra dizendo para Satanás, você vai ficar quietinho, eu vou fazer os gols que eu quero. A gente acha que não. Sim ou não? Então, será que não está na hora da gente mudar? Quando a gente vai mudar? Hã? Agora, Gui, gostei. Quando? Agora. Pastor, mas é tão difícil dar esse primeiro passo, né? Mas dê o primeiro passo. E deixa que Deus vai fazer o resto. Porque quando o povo falou assim, o Elias falou o seguinte: tá difícil para vocês decidirem? Tá bom. Senhor, olha aqui, pelo amor de Deus, Senhor, se eu sou o teu servo ainda, então vamos fazer o seguinte: responde esse povo aqui. Ele não acendeu, ele não fez nada. Quem é que fez? Deus. Deus acendeu o fogo que precisava acender no altar. Dê um passo e Deus vai fazer o que você não é capaz de fazer. Diga assim: eu vou dar o primeiro passo. Diga assim: eu vou dar o primeiro passo. E diga assim: e eu vou ver Deus fazendo aquilo que eu não sou capaz de fazer. Diga: e eu vou ver aquilo que eu não sou capaz de fazer. Deus vai fazer. Se coloque sobre seus pés. Feche seus olhos. Coloque suas duas mãos no seu coração. Senhor, eu sei que tem muitos Elias aqui. Oh Deus, eu sei que tem Elias aqui, Senhor. Elias que precisam se posicionar. Ó Deus, eu sei que tem voz profética aqui no Jardim Romano, Senhor. Gente que não está esperando por outros. Gente que de fato se compromete com a sua aliança. Gente que quer trabalhar em unidade. E gente, meu Pai, que quer entregar, ó Deus, o maior valor que ele tem, que é a sua própria vida. Meu Pai, e nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui para reatar a aliança que foi quebrada. Deus, nós estamos aqui para reafirmar e para admitir, Senhor, que somos pecadores, que somos falhos, mas que precisamos de um encontro real com Jesus Cristo. Então, Espírito Santo, eu quero lhe pedir nessa noite, encontre o nosso coração. Reata novamente a aliança que um dia foi estabelecida. Tudo que foi quebrado em nós, Espírito Santo de Deus, venha reatar. Aonde estiver um espírito de individualidade no nosso coração, tanto aonde nós moramos, no nosso casamento, na nossa família,
na nossa igreja, aonde trabalhamos, com os nossos amigos, aonde estiver individualidade no meu coração, meu Deus, trabalhe isso. Trabalhe o senso de unidade no nosso coração e venha reatar novamente mudanças. E coloque-se, Senhor, na minha frente e na frente do teu povo, dando-nos o senso de responsabilidade dos valores da nossa vida. Deus, nós entregamos a nossa própria vida a Ti, na pessoa de Jesus Cristo. E pedimos que o Senhor venha acender de novo o fogo no nosso coração. Acenda novamente o fogo no nosso coração. Senhor, muda a estação da nossa vida. Estamos vivendo o inverno, Senhor. O inverno na nossa vida espiritual. Queremos uma mudança de estação, ó Deus, para que haja fogo em nossos corações novamente. Ó Deus, que todo cansaço espiritual, todo cansaço emocional, todo cansaço físico seja banido na autoridade do nome de Jesus Cristo. E que haja sobre nós, Senhor, uma mudança de estação. Nós queremos declarar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o fogo do Teu Espírito sobre nós. Que haja um avivamento sobre o nosso coração, Senhor. Que haja certeza de que o Senhor é conosco. Que o Senhor possa acender com o Teu fogo de novo tudo aquilo que já foi prometido em nossas vidas. E aonde houver sequidão, que haja uma chuva temporã sobre as nossas vidas. Eu quero declarar sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, um derramar da Tua presença, ó Deus, sobre áreas específicas da vida deles, ó Deus. Áreas específicas de suas vidas possam ser tomadas. Áreas específicas das suas vidas possam ser, meu Pai, agora tomadas como a Tua chuva. Que haja uma chuva, meu Pai, uma chuva abundante, da mesma maneira que o Senhor mandou uma chuva para aquele país, da mesma maneira que o Senhor mandou a chuva a Israel, que o Senhor possa mandar uma chuva. E eu quero lhe pedir, assim como Elias viu uma pequena nuvem, no tamanho de uma mão de um homem, foi daquele pequeno sinal. Eu quero lhe pedir, meu Pai, eu não sei quais são os sinais que o Senhor vai dar, ou numa revelação, ou numa fala de alguém, ou até mesmo num sonho, eu não sei, mas dê um sinal para eles. Assim como o Senhor deu um pequeno sinal de uma pequena nuvem, dê um sinal para a vida de cada um dos seus filhos. E que desse pequeno sinal venha uma enxurrada de revelação e de mudanças sobre as vidas de cada um deles, em nome de Jesus. Chove lá na casa dele, chove no casamento deles, chove nos filhos deles, chove na empresa onde ele trabalha, chove na família e nos parentes. Vai chovendo e trazendo uma enxurrada, meu Pai, uma enxurrada sobre a vida de cada um dos seus filhos. Esse é o meu pedido e essa é a minha oração. E em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Dá um abraço forte no seu irmão. Isso. Declare sobre a vida deles em nome de Jesus.